Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco Cultura e Saúde, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco de hoje, vamos conversar com um homem que sabe tudo de rádio. Rádio teatro, rádio novela, o rádio, Roberto Salvador. Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para a gente falar desse meio de comunicação fabuloso que é o rádio. Falar das rádio teatro, rádio novela. Bacana. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Renata, pelo convite. Roberto vai estar lançando o livro A Era do Rádio Teatro na Sala de Cultura Leila Diniz, o espaço cultural da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, dia 18, às 11 horas da manhã. E convido já a todos, né, Roberto, para a gente falar desse livro, para a gente contar histórias desse livro. Muita história, muita coisa. Entrada franca, desde já convido a todos para estarem lá na Sala de Cultura Leila Diniz, o espaço cultural da imprensa oficial. Perfeito. Roberto, sim, a gente conversa com você e vê você com o olho cheio d'água, com muita alegria, com muita energia, falando de rádio. Eu fico realmente, como você observou, já desde o nosso primeiro encontro, eu tenho muita emoção quando eu falo do rádio, porque minha vida foi muito dedicada ao rádio. Eu estou agora com 77 anos. Desde 77, eu entrei para o rádio com 13 anos de idade. Só fazer a continha aí, 13 para 77, esse período todo eu tenho de experiência dentro do rádio. Conheci o rádio nos anos 50, quando eu comecei, em 52, que era um rádio totalmente diferente do rádio que a gente vê hoje. Era um rádio diferente porque não existia televisão. Os cinemas eram poucos, as revistas pouquíssimas, os jornais apenas arranhavam as capitais dos estados. Então, o grande veículo de comunicação era o rádio. As grandes verbas de publicidade, que hoje são pulverizadas pela internet, pela TV, pelos outdoors, pelos ônibus, pelas revistas, pelos jornais, revistas de todos os tipos que se possa imaginar, naquela época, essas verbas eram todas carreadas foi aí para o rádio. Que cresceu, né? Foi aí que o rádio teve aquele boom, né? Quando a publicidade entrou no rádio. Exato, né, você lembrou bem, entrou em 32 um decreto do Getúlio Vargas, até porque era proibido fazer anúncio no rádio, era proibido, não Depois podia. do decreto, os empresários começaram a investir. A se interessar. E no princípio eram anúncios da padaria do bairro, da farmácia, entendeu? Do consertador de relógios do bairro. Depois que começaram a sentir o poder de penetração do rádio, começaram a surgir, até chegarmos aos grandes anunciantes, ao Parque Industrial Brasileiro, que começava a se instalar, e aí começaram a surgir as verbas, as lojas, começaram a surgir as lojas de departamento. Incrível. E vieram também, no pós-guerra, as empresas americanas, as grandes multinacionais americanas se instalando no Brasil. A Ford, a GE, a GM, a Coca-Cola. Tudo com início no rádio, né? Com esse boom. Divulgava tudo. Setembro é comemorado o mês do rádio, né? Exatamente. Esse lançamento que a gente vai fazer lá na Sala de Cultura Leila Diniz é em setembro, foi escolhida essa data de propósito, né? 80 anos da Rádio Tupi, né? A rádio referência nacional do rádio. E a primeira transmissão de rádio no Brasil em setembro de 22, não é isso? Exato, realmente o mês de setembro é um mês curiosamente predestinado ao rádio. Por quê? Começa, Roquete Pinto, o patrono do rádio no Brasil, nasceu no dia 23 de setembro. Ele, se fosse vivo, estaria com 131 anos por aí. Como você lembrou, a primeira transmissão de rádio no Brasil, 7 de setembro de 1922, no centenário da nossa independência. A primeira estação de rádio surgiu
em setembro de 23, um ano depois. Depois começaram a vir as estações de rádio. A Tupi, você lembrou, em 35 está fazendo 80 anos. A Nacional de 36, tudo em setembro. Tudo em setembro. Então, aí o mês do rádio. E em setembro eu estarei na Sala de Cultura Leila Diniz. Lançando aqui em Niterói, porque o livro já foi lançado no Rio de Janeiro, em outros municípios, e dessa vez Roberto estará lançando aqui em Niterói, prestigiando o nosso querido município aqui com essa... Custei a chegar em Niterói, mas chegou, cheguei. né? Aliás, eu falo de Niterói no meu livro. Então. Porque... Nós vamos ver, Roberto, só um minutinho. Nós vamos ver umas imagens da época que você vai comentar, que são curiosíssimas as imagens, que estão no livro também, tem muitas imagens. Muitas fotos, não é? Muitas fotos, o livro tem muitas fotos. Exato, belíssimas daquela época, curiosas também. A gente tem making rádio, making off de rádio também para comentar, né? Vamos ver as imagens que a gente separou para o Roberto comentar de... Nossos arquivos. Ali, um programa de estudantes que tinha na Rádio Nacional. Eu sou aquele de terno branco. As pessoas iam bem arrumadas, né, Roberto? Sim, de terno e gravata. Era um evento, né? Um ensaio de radioteatro da Rádio Nacional, no estúdio histórico que está tombado. Aí, atores, tem ali uma jovem com a mãozinha no queixo, Ioná Magalhães. Olha. Está lá, Ioná Magalhães. Isso aí da Rádio Tupi. Aí o Ari Barroso, que narrava futebol, e o Haroldo Barbosa, que escrevia grandes programas na rádio. Aí uma dupla, Maria Muniz e Telmo de Avelar, fez grandes novelas na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Aqui nós temos o Geraldo José, que está vivo, aquele rapaz de gravata. É o homem que sonorizou mais de 300 filmes brasileiros. Ivani Ribeiro, novelista, faleceu há coisa de dois anos. Aqui nós temos o Chacrinha, olha só. Chacrinha, quando começou, era magrinho, olha só o Chacrinha. Tem uma história interessante do Chacrinha que depois você vai contar pra gente, né? Aí uma família ouvindo rádio, aquele rádio grande, né? Famílias todas se reuniam em volta do rádio. Isso é uma foto característica da época. Uma dupla de grandes radioatores da Tupi. Aqui o Jorge Bico, grande especialista em efeitos especiais, fazia ruídos para as novelas, não é? Aí a dupla, o trio de atrizes também, aquela do meio, a Ioná Magalhães é do meio, né? Eles começaram todas jovens no rádio. O famoso edifício à noite, onde estava a Rádio Nacional. Esse aí é o prédio da Rádio Tupi, na Avenida Venezuela, não está mais lá. Aí o convite para a inauguração da Rádio Tupi, aí 80 anos tem esse convite aí. Raridade, né, Isso é uma raridade. Incrível, né? Muita história, né, Roberto? No fundo do baú. No fundo do baú. Esse livro a gente vai estar lançando lá na Sala de Cultura. Ele já tem o preço para a gente divulgar. É R$40. R$40 na Sala de Cultura Leila Diniz. É o preço do livro já. Ele foi lançado por 35 há 5 anos atrás. Os interessados em pesquisadores, né? O público que lê o seu livro é um público de comunicação social, de comunicação de massa, né, Roberto? Olha, o livro, surpreendentemente, ele está tendo assim, um alcance muito grande, porque tem esse grupo que você se referiu, pesquisadores, estudantes de comunicação, pessoas nostálgicas, pessoas que gostam de coisas do passado. Curiosamente, muitos jovens compram o livro para oferecer de presente ao seu tio, ao seu avô. Um público diferente, né? Isso, exatamente. E o público de mais de 60 anos de idade, que era o público que ouvia muito rádio. De maneira que eu escrevi esse livro, porque eu comecei muito garoto, com 13 anos, como eu te falei, e menino fazendo radioteatro, fazia papel de garoto nas novelas, e aqueles atores todos, que tinham mais idade que eu, evidentemente, eram adultos, e eles foram morrendo, foram falecendo. Paulo Gracindo, Mário Lago, Brandão Filho, o pessoal foi morrendo. E eu fiquei um pouco preocupado, não bastante preocupado, Renata, porque pensei, bom, isso tudo, a história está indo junto com eles. Teve a iniciativa de escrever, de compilar isso tudo num livro. Alguém tem que
contar essa história. Eu, então, chamei para mim essa responsabilidade. Escrevi o livro, mas para deixar aí preservado, né? Com certeza. Para surpresa minha, começa que a imprensa, de um modo geral, acolheu o livro, as rádios todas me entrevistaram, as televisões me entrevistaram, um trabalho muito belíssimo, grande, né? A Daisy Lúcide, que é a grande atriz, prefacia o livro? Faz prefácio dela, livro. Com certeza. Muito bonito. O José Carlos Araújo, que irradia futebol, começou garoto comigo também, fez a orelha do livro. O Geraldo Santos, que até hoje faz programas na Rádio Nacional, ele também participa do livro. Enfim, eu fico feliz porque vejo que o livro realmente alcança os objetivos. E eu, quando estava escrevendo o livro, comecei a ficar muito decepcionado que eu tinha telefones, meus amigos me davam telefones, etc., de atores antigos, né, veteranos. Aí eu ligava para casa e falava, seu fulano está? Não, ele não está. Eu queria falar. Aí ele morreu. Aí eu, uma noite, cheguei para minha mulher, falei para ela, estou atrasado, eu devia ter escrito esse livro há 10 anos atrás. Pensei demais. Eu imagino o que você fiquei passou, muito decepcionado, né? Na década de 50, chegou a televisão ao Brasil, né? Certo. O que aconteceu com o rádio? E ficou todo mundo em pânico, porque diziam assim, bom, chegou a televisão, acabou o rádio. E na Rádio Tupi, por exemplo, tinha a TV Tupi, que era do mesmo Assis Chateaubriand, o mesmo dono. Uhum. Bom, para os atores da Rádio Tupi foi fácil, que eles saíram da Rádio Tupi, foram para a TV Tupi e começaram a fazer um rádio que era... Começaram até trai o meu pensamento. Começaram a fazer uma televisão que era um rádio. Você via, por exemplo, um noticiário pela televisão em que o apresentador lia as notícias para a câmera e não tinha imagem. Não tinha. Às vezes outro tinha uma foto, tinha uma coisa. Era um rádio, até os narradores de futebol, que foram narrar futebol pela televisão, eles narravam futebol como se fosse pelo rádio. Quer dizer, depois é que veio uma geração de narradores que a imagem falava mais forte do que o áudio. Então, isso tudo foi surgindo junto, né, Roberto? Mas aí o rádio, quando se julgava que estava sepultado, tecnicamente houve uma ressurreição através do surgimento do transistor. O transistor substituiu a válvula. E os equipamentos grandes passaram a ser miniaturizados. Quer dizer, equipamentos reduziram muito o seu tamanho. E possibilitou o surgimento dos rádios portáteis. Radinho de pilha. E o rádio saiu das casas, aquela sala de jantar que vocês viram ali, saiu do rádio, saiu da casa das pessoas e foi para a rua, foi para os automóveis. Rádio de automóvel praticamente era proibido ligar porque ele acabava com a bateria. Era um rádio de carro, de válvula. Entendi. Você tinha que ouvir o rádio com o carro andando, senão descarregava a bateria. Aí vieram os rádios transistorizados para os automóveis. E aí o rádio ganhou uma nova vida, mas não era mais aquele rádio, com as orquestras, com os conjuntos, com os corais, com os grandes elencos. Passou a ser o rádio dos estúdios pequenos, o rádio jornalismo. E hoje você faz um programa de rádio até pelo telefone, né, Roberto? Faz pelo telefone. E depois outra coisa, o surgimento do FM. Os transmissores FM, os primeiros, eram grandes. Depois, hoje em dia, quem é da área técnica sabe disso, um transmissor de FM cabe no porta-malas de um carro. E começaram a surgir as rádios FMs, começaram a proliferar. Por quê? O barateamento do preço do equipamento. No jornalismo, o rádio evoluiu, porque antigamente os gravadores de áudio, vocês aqui que estão aqui viveram uma época, aquele gravador de rolo, pesava 20 quilos, não havia... Então, o jornalismo não podia fazer
carregar aquilo nas costas. No início, para a gente entender, no início era AM, né? As ondas iam até uma distância muito grande. Quando surgiu a frequência modulada, né, que as ondas eram um alcance menor, é isso? Com uma maior qualidade de som. Uma maior qualidade de som. A onda média que você se referiu alcançava a cidade, os arredores da cidade. As fazendas, os sítios. Exato. As ondas curtas eram intercontinentais. A Rádio Nacional tinha... Você ouvia na África o que... Na África, em Angola, a África Portuguesa, tinha ouvintes da Rádio Nacional. Incrível. Aí surgiu o FM. E o FM democratizou o rádio. Todas as cidades passaram a ter suas estações de frequência modulada. O que foi muito bom, né, Roberto? Foi muito bom. E hoje o equipamento de frequência modulada já alcança uma potência maior. Uma rádio de frequência modulada situada no Rio de Janeiro é escutada, além da Baixada Fluminense, até dos municípios da região serrana. Você pega o FM, com qualidade de som espetacular. Quer dizer, isso também beneficiou o rádio. Quando se julga que o rádio está morto e sepultado, ele ressurge. E hoje o rádio web. É verdade. Que vocês conhecem muito bem. Qualquer celular tem E a televisão também, né? Nós estamos na web também, né? Você vê que coisa extraordinária? Em qualquer lugar do mundo, esse programa nosso pode ser visto. Quer dizer, as emissoras de rádio e televisão ganharam uma nova dimensão. Não tem mais limite. Não tem limite. Você pode pegar a televisão no celular, né? É impressionante isso. Muito bom. Nesse livro aqui, Roberto, você fala disso tudo, né? Você conta histórias. Queria que você contasse um caso que provavelmente tem aqui, que a gente pode ler. Esse livro não é uma tese de mestrado, é um livro gostoso, agradável de ser lido, não é um livro que fala tecnicamente do rádio. É um livro que fala fraternalmente do rádio. Da vida, né? Da vida do rádio. Eu falo dos bastidores, porque eu vivi essa época, eu frequentava os estúdios. Eu descrevo até a roupa que os atores usavam, a roupa que os artistas usavam. Na Rádio Nacional, por exemplo, era proibido trabalhar, tinha que trabalhar de terno e gravata. E nos programas noturnos, por essa foto aí, as mulheres de vestido longo. A gente vê o capricho que as pessoas iam, né? Capricho. Embora não aparecessem, né? Só aparecia a voz. Mas o amor e o respeito pelo meio era tão grande que as pessoas, as mulheres iam ao cabeleireiro, as atrizes, as radioatrizes iam ao cabeleireiro para se preparar, para se pentear, para ficarem lindas, sabendo que apenas a voz delas ia chegar até os ouvintes, levando a sua emoção. Esse era o rádio. Agora, até você tocou no assunto, era tudo feito ao vivo, nada era gravado como hoje, se grava tudo. A televisão também, eu vim da televisão, fiz televisão também, televisão educativa, e que era tudo ao vivo. Eu estou vendo aqui amigos meus, velhos companheiros meus da TV educativa, aos quais eu rendo aqui neste momento a minha homenagem. Que bonito. Conheci eles bem jovens, garotinhos, está todo mundo de cabelo branco, barba branca, mas o entusiasmo pelo meio, pelo veículo, continua a mesma coisa. Quando a gente fala de televisão, de rádio, né, o olho brilha, brilha mesmo. Semblante muda. Muda mesmo. Mas aí era tudo feito ao vivo, como eu ia dizendo. E surgiu, apesar da capacidade, da competência do pessoal técnico, operacional, dos atores, locutores, surgiam as gafes. No meu livro eu tenho várias gafes. Umas eu presenciei, outras me contaram. E você vai contar para a gente uma, pelo menos. Pelo menos uma, dos locutores. Os locutores, então, eles cometiam muitas gafes. Por exemplo, quando veio a guerra, tinha uma fábrica de fraldas chamada FC, que era uma fábrica poderosa e que ela fabricava fraldas para os bebês, etc., e artigos de farmácia, etc. Bom, ela patrocinava uma novela à noite na Rádio Nacional, às 9h da noite, e o locutor, a fábrica, teve com a guerra, né, no esforço de guerra, a fábrica que produzia fraldas passou a transmitir fardas para os
Produzir soldados. fardas. Fardas. Quer dizer, aí vocês já estão imaginando o que não aconteceu. Imagino, o soldado de fralda. 9 horas da noite, campeão de novela vai entrar no ar. O locutor, posso dizer o nome dele, que ele já morreu, Aurélio de Andrade, fundador da Rádio Nacional, disse assim: e agora, ouvintes da novela das 9, queremos comunicar que a fábrica de fraldas FC deixa de fabricar fraldas para fabricar fardas para os soldados pracinhas brasileiros. Só que, esse era o texto original, só que ele disse, deixa de fabricar fraldas, deixa de fabricar deixa de fabricar fardas para fabricar fraldas para os pracinhas brasileiros. Meu Até eu me enrolei. Eu comentei que você ia falar sobre o Chacrinha, né? Que você tem uma curiosidade do Chacrinha. Olha, eu era menino, eu tinha meus 7, 8 anos, e meu avô morava em frente à Rádio Tupi. Até no livro tem uma foto do sobrado em que eu morava, está aí. E eu tinha muita facilidade à Rádio Tupi, que era em frente, realmente em frente. E eu assisti um programa de auditório chamado Rádio Sequência de G3, e eu vi aquilo tudo surgindo nos anos 40 ainda. Eu era bem pequeno. E eu conheci o Chacrinha. O Chacrinha era o contra-regra do programa. Magrinho, magrinho. Aqui vocês viram a foto dele ali. E ele usava um terno. Ele só tinha este terno. Porque toda vez que eu ia lá, ele estava com o mesmo terno. E ele quando distribuía os prêmios no auditório, não falava nada. Ele entrava mudo e saía calado. Ele era auxiliar do Paulo Gracindo. Quer dizer, depois transformou-se no maior comunicador do rádio, primeiro e depois da televisão. Tinha uma orquestra de um pernambucano, recém-chegado de Recife, que animava os programas na Rádio Tupi. Era o Severino Araújo, que morreu com quase 90 anos de idade, ou mais de 90. Tinha o Jorge Veiga, grande cantor, sambista, o caricaturista do samba, que era contra a regra do programa. E tinha um menino chamado Geraldo José, que eu mostrei a foto dele aí, que é o rei dos efeitos especiais no cinema. Quando virem um filme brasileiro, está lá, efeitos especiais, Geraldo José. Ele botava os sons nos filmes, agora ele está aposentado. E ele foi o primeiro a introduzir os efeitos especiais de som, a área dele é som, nas telenovelas, porque a Globo não tinha esse departamento. A Globo gravava os programas e botava a música, as novelas, né? Botava a música em fundo, porque não tinha som. E ele introduziu ruído de pássaros, botou sonoplastia colocada depois da produção, depois da gravação. Lá na sala de áudio, na pós-produção, ele acrescentava. E ele fundou esse departamento na Rádio Globo, na TV Globo, e hoje esse departamento é dirigido por uma das filhas do Geraldo José. O Geraldo José era menino ainda, era contínuo da Rádio Tupi. Então, parece que a impressão que eu tenho, Roberto, é que a rádio e a TV se uniram e cresceram juntas depois do advento da televisão, né, Roberto? Sim, porque acontece aí depois cada uma seguiu o seu caminho e hoje a gente tem o que a gente vê hoje. Quem fez bom rádio foi fazer boa televisão. Uhum. A televisão demorou um pouquinho a encontrar a sua linguagem, até por problemas de carência técnica. Uhum. Quando a televisão encontrou a sua linguagem, aí ela se despregou do rádio. Uhum. Mas antes, a televisão era uma imagem com som de rádio. Uhum. Mas aí, como você disse, o pessoal foi... Mas depois a televisão ganhou a sua linguagem e libertou-se do rádio. Uhum. Foi a partir desse momento em que hoje são dois meios extraordinariamente fantásticos que alcançam os lares do Brasil, mas cada um dentro da sua linguagem, cada meio dentro da sua linguagem. Cada um na sua. Roberto, infelizmente nosso tempo acabou.
queria convidar mais uma vez a todos, nosso público, nosso telespectador, para estar presente na Sala de Cultura Leila Diniz, o Espaço Cultural da Imprensa Oficial, Rua Professor Heitor Carrilho, número 81, no centro de Niterói. E quem quiser saber mais casos sobre essa incrível era do teatro, esse incrível meio de comunicação, Roberto vai estar lá fazendo uma palestra, conversando, atendendo a todos e contando muitos casos, né, Roberto? Beleza. Como nós estamos numa TV web, eu vou dar o blog da Era do Rádio Teatro. Você bota assim, www, não é? A Era do Rádio Teatro.blogspot.com. Tem tudo, tem fotos, tem áudio, tem causos, tem trechos de coisas, tem história do rádio, enfim, fotos de artistas antigos, trechos de programa. Vale a pena entrar no blog da Era do Rádio Teatro. E muito obrigado. Muito obrigada, querido. Sucesso. Obrigado. Mais sucesso ainda. Obrigado, Renata, pela sua... Vocês vão ficar agora com o filme da Era do Rádio. Rádio Almanaque Colinos. Sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. 100% financiado pela Perfumaria Mista Sociedade Anônima. Ergue-se em qualquer ponto da cidade maravilhosa o edifício Balança. Balança! Balança! Mas não cai! Muita atenção. A Rádio Nacional, neste momento, entra em cadeia com a PRK-30, a mais divertida emissora do planeta, sob a direção dos conceituados Freio Men, Otelo Trigueiro e Megatério Nababo da Alicerce. Ou sejam, Lauro Borges... E as pílulas de vidro Dr. Ross, laxativas e antipiriosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar... Tancredo Trancado. A Fazenda Escola de Cachoeiras de Macacu faz parte da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense e é onde os alunos travam contato com os animais de grande porte. A Fazenda Escola, ela nasceu da necessidade do aluno fazer aula prática dentro dessa área de produção animal. Lá o aluno tem a chance de fazer um toque numa vaca, saber se a vaca está prenha, há quanto tempo. Então, uma cesariana, o aluno vai aprender a fazer uma cesariana junto com o professor, tudo com muita preocupação no bem-estar animal. Então, a fazenda ela visa aulas práticas de manejo, o aluno vai aprender a examinar um cavalo, examinar um boi, tem os ovinos lá também, tem algumas ovelhas, tem coelhos, então o aluno vai aprender o manejo do coelho. E o suíno, que tem dupla finalidade, uma na área de produção e a outra na área de pesquisa e produção de medicamentos em sociedade com o Instituto Vital Brasil. E nós estamos engatinhando na produção de peixe. Então, lá tem um açude que já inicia uma criação de tilápia também. A fazenda foi adquirida em 1988. Distante apenas 75 quilômetros da sede da Faculdade de Veterinária em Niterói, o acesso à fazenda é feito com facilidade. Está localizada no quilômetro 32 da rodovia RJ-122, no município de Cachoeiras de Macacu. As turmas do curso de veterinária são divididas em 2 grupos, e esses grupos se revezam na estadia de 5 dias na fazenda, de segunda a sexta-feira. Nossa faculdade de veterinária, ela tem 2 cursos de pós-graduação, com mestrado e doutorado, sendo que um deles é na área de clínica e reprodução. A área de reprodução é uma área
muito importante dentro da medicina veterinária. Quando o primeiro bebê de proveta nasceu na década de 70, a primeira vaca de proveta já tinha mais de 20 anos. É feito também pesquisa na área de nutrição, as melhores condições de nutrição, alimento para o animal que dê o melhor ganho de peso para esses animais. O que a gente evita fazer lá são trabalhos experimentais. Mas algumas pesquisas, por exemplo, a medicina humana quer testar uma técnica nova. Então, eles vão testar uma cirurgia de rim, por exemplo, né, para a medicina humana. Então, nós temos médicos daqui, do Antônio Pedro, do curso de pós-graduação da medicina, que vão lá e fazem uma cirurgia. O suíno vai ser abatido. Então, eles fazem aquele trabalho experimental, aí sim, experimental naquele suíno. A Fazenda Escola tem uma área de 168 hectares para atender a diversos projetos. A produção de gado de leite, de corte, suinocultura e ovinocultura. No local, também são desenvolvidas diversas linhas de pesquisa. Para complementar o Hospital para Animais de Pequeno Porte, que já existe em Niterói, o VET, há na Fazenda um espaço reservado para a construção de um hospital para animais de grande porte. Ela está inserida numa região de criação de bovinos, de equinos, de pequenos ruminantes, e com isso a demanda é grande por atendimento desses animais. E a construção desse hospital aqui vai servir para a prática e aprimoramento dos nossos alunos. A Fazenda Escola ela é essencial para os alunos de curso de veterinária, tendo em vista que diversas disciplinas ministram aula na instituição, no caso na Fazenda Escola, apesar da distância de quilometragem da sede para a fazenda é relativamente próximo, e para muitos alunos esse é o primeiro contato com animais de produção. Então, desde a disciplina do curso básico até da parte do curso profissionalizante, já as mais do final de curso, é fundamental que eles venham à fazenda, tenham interação com a vida rural, com os animais, vejam de fato que tem muita diferença do que é passado na literatura, o que de fato ocorre na vida de campo. A gente já tem, hoje em dia no mercado, vários ex-alunos muito bem colocados, que isso vale de estímulo para eles. Como nossa faculdade ela fica no local de área urbana, né, totalmente diferente de outras universidades que se encontram no meio rural, então essa oportunidade que nós temos de sair da cidade para o campo e podermos aprender um pouco mais de nossas atividades voltadas para esse sentido, no caso para a clínica dos animais, que sejam voltados para a área das propriedades rurais. As atividades aqui da Fazenda Escola são super importantes para a nossa formação como futuros médicos veterinários, porque a gente pode vivenciar a prática, como é que de fato as coisas ocorrem, que a gente vê na teoria, na sala de aula, e sem essa prática isso seria... Eu acho que a prática é indispensável para o nosso aprendizado, para complementar o aprendizado, tudo que a gente vê em sala de aula. Só aula teórica dentro de sala de aula, por mais que se passe vídeo, foto, slide, etc., uma coisa é ver no vídeo, outra coisa é você pegar o animal e ver as dificuldades que existem na vida real e ver que o animal ele não coopera muitas das vezes, que a cirurgia sangra muito mais do que você vê no vídeo, a coisa não é tão estática assim, ocorrem intercorrências, mas que no final, sendo tudo bem conduzido, de maneira respeitosa, etc., as coisas fluem de maneira adequada. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje eu vou passar a bola para a nossa querida Bené. Mas antes a gente vai dar boas-vindas à Magda Belotti, que está aqui com a gente, que é muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos os ouvintes. A nossa cantora, a nossa diva preferida, é a nossa diva preferida, não é não? Com certeza. Obrigada. Está fazendo um sucesso, você tem se apresentado aqui no Teatro Municipal. Municipal daqui. Do Rio. Do Rio, eu sou do Corpo Estável, né? Do coro. E... me apresentei aqui no Teatro da UF, estou indo semana que vem me apresentar. É a nossa fisioterapeuta querida também, né? fui, né? E estou indo agora para... Não, só não estou nativa, não estou nativa, né?
porque não dá tempo. Ou a gente se dedica mesmo a uma coisa ou a outra. As duas eu não tenho condição de fazer. Mas os conhecimentos adquiridos a gente não perde. Não, a gente não perde. É até uma força para fazer qualquer outra coisa. Que a gente lembra, tem mais o pé no chão. E toda essa dinâmica do estudo do canto, você vai empregando aí a sua fisioterapia, que deve te ajudar muito. Muito, ajuda muito. Né? Ajudou muito e ajuda até hoje. É porque aumenta muito a consciência corporal, né, Magda? Aumenta mesmo. Inspiração. Mas vamos ao nosso assunto de hoje, que é muito importante. Eu gostaria, então, de passar a palavra, vou passar a bola, assim fica melhor, mais informal. Estou passando a bola para a Bené, gente. Tá certo. Bom, primeiro, boa tarde aos telespectadores, aos colegas da mesa. Obrigada, Magda, por ter aceito o nosso convite de última hora. Foi. Mas o convite da Magda eu preciso justificar para os telespectadores que aconteceu o seguinte. A Magda, ela postou no Facebook, essa ferramenta mágica, um post que eu chamei de Corrente do Bem. E aí, eu liguei para a Magda hoje, ela gentilmente nos atendeu. Conversei com a Beth achou que seria... Eu traduziria, em vez de corrente do bem, por corrente do mais saúde. Corrente do mais saúde, perfeitamente. Isso aí. Perfeitamente. E isso tudo em função do que aconteceu ontem, que ontem realmente o governo federal, ele anunciou a intenção de suspender concursos públicos, mexer na vida do servidor público federal, o retorno da CPMF, enfim, o governo tomou medidas nada agradáveis. Nada saudáveis para a saúde da população brasileira. Sim. E o anúncio do congelamento do reajuste preocupou os sindicalistas, preocupou os servidores federais. Eu tive o cuidado ontem de, depois do anúncio, ligar para alguns colegas da velha guarda que continuam no serviço público por amor ao serviço público e alguns, claro, por uma necessidade financeira, porque você sabe que o abono de permanência é uma das coisas que prende o servidor, porque ele recebendo o abono, ele continua tendo uma condição de sobreviver. Olha, para vocês terem uma ideia, teve gente que eu liguei que já estava ligando para o médico, porque não... passando mal, literalmente, porque a coisa ficou complicada, porque pegou todo mundo de surpresa. Porque eu acho que, claro, houve uma construção dessa situação que o governo, que nós chegamos, houve uma construção. Mas, ao mesmo tempo, a informação chegar via televisão é como se você tomasse um soco no peito. É traumático. É um choque, né? Você fica chocado porque toda a sua vida vai mudar. Com certeza. Vai mudar. E você não estava com isso planejado. Né? Aí, em função disso, eu não passei a noite bem pensando nos colegas. Eu que me aposentei recentemente, tenho mais ou menos 7 meses de aposentadoria. Então, eu falei assim, gente, do que eu escapei? E alguns colegas, na ocasião, disseram, Bené, você é muito jovem para se aposentar. Eu falei, não, me aposentar não significa que eu vou deixar de viver. Pelo contrário, eu vou fazer outras coisas. E aí, quando eu vi o post da Magda, e o que você está falando, Beth, essa sua fala foi muito interessante. É uma questão de saúde. Essa condição que o governo federal impõe agora aos brasileiros e aos servidores, ela mexe com a saúde, porque ela mexe com as emoções, com os sentimentos, com o financeiro. E não é essa situação isolada, mas a situação do país como um todo já vem mexendo com a saúde da população há muito tempo. Pois é. Ou seja, o tapete da população está sendo puxado de tal maneira que não há quem não desenvolva adversidades na área da saúde de uma maneira geral. É verdade. Não tem como. Não tem como. Pois é. A gente não tem por onde sair, né? Você não tem E aí, quando eu vi o post da Magda, eu falei assim, gente, temos uma saída. Por quê? Porque se nós nos unirmos, se nós nos ajudarmos, se nós tivermos uma psicanalista para recorrer... A união faz a força. A união faz a força. A música é uma terapia. E como o nosso caderno é o caderno saúde, aí eu falei assim, eu preciso pedir socorro para alguém. Aí liguei para a Beth, conversamos. Quando eu vi o seu post, eu falei, minha resposta está aqui. Aí você, por favor, agora a palavra é de Magda em cima desse post. E ontem eu voltei de um evento, uma grande amiga fez um evento maravilhoso e eu cheguei em casa, fui dar uma olhada no Facebook antes de dormir e encontrei esse post que uma amiga de Cuiabá, também cantora, lá do Mato Grosso, ela é professora de artes plásticas, também é cantora, postou
Aí eu li e falei assim, olha, é isso que você falou, Bené. Tem tudo a ver com o que a gente está passando, porque eu fui para esse evento ouvindo rádio, e a rádio falando disso o tempo todo, e eu e meu marido conversando, gente, olha que horror. De novo, a gente pagando, né? É um bombardeio psicológico, uma muito coisa grande. pavorosa, Eu falei, quando é que vai começar isso? Ah, para o ano que vem. Ele falando, gente, a partir de janeiro já tem. Eu falei, mas como vão ser as regras? Ainda vai ser dita, ainda vai passar pelo Senado. Aí eu chego em casa, depois de uma festa linda, e leio isso. Aí eu falei, eu vou que ele pede para não compartilhar, e sim copiar e colar. E aí eu fiz isso. Eu falei, não, eu tenho que botar isso porque é um alento. Você lê uma coisa dessa, você vê, não, ainda tem uma esperança. A gente está sempre procurando uma esperança. A gente está sempre procurando uma coisa para botar a gente para cima, né? E então eu falei, e até onde cada um de nós pode fazer a sua parte, o que é muito importante. Até onde? Não, Bené? Claro. E quando a Bené me ligou hoje, eu falei, gente, eu preciso falar com a Rose. Será que foi ela que escreveu? Essa minha amiga de Cuiabá, liguei para ela, consegui falar, Rose, foi você que escreveu esse texto? Ela falou, não, Magda, eu vi do Fernando Portari, que também é um amigo nosso, é cantor, um grande tenor, né, brasileiro, que está lá em Belém do Pará. Eu não consegui falar com o Fernando para saber se esse texto é dele ou se ele também, eu falei, Rose, por que você postou? Ela, Magda, a gente tem que se ajudar, a gente tem que botar alguma coisa. Não é só foto de festa, de evento, mas a gente tem que botar alguma coisa para a pessoa ler e falar, puxa, é mesmo. E fazer a sua parte, aquilo que você está dizendo, né? Se cada um varresse a sua calçada, a rua ficava limpinha, né? Mas, enfim. Então, aí eu não consegui falar com o Portari, liguei para ele, mas ele não pôde atender, não sei porquê. Então, eu falei, bom, eu não sei de quem é o texto, mas realmente me bateu fundo, e isso era de madrugada quando eu coloquei. E eu quero pedir a você que você passe para o nosso telespectador o conteúdo, então, desse texto, que é muito bonito. Vou ler. E é um conteúdo que realmente é um chamativo para que a gente repense o papel de cada um nesse momento. E a fala da Beth é toda pertinente, porque o que a Beth diz é uma questão do país. Você vê, você falou com Cuiabá e falou com o Pará. Isso. Olha só, gente. A pessoa está lá no Pará. Nós estamos falando. Você vê, é uma coisa nacional, né? É coletivo, né? É uma catarse, né? O alcance disso é grande. É verdade, verdade. E agora aqui, o post chegou aqui. Nosso tempo passa. Vamos lá. Claro. Para todos os meus amigos, tanto do peito quanto casuais, não importa. Este é um dos maiores posts que eu já fiz. O mais real também. Todos nós passaremos por momentos ruins em algum momento. A vida não é fácil. Só algo a se pensar. Você sabia que as pessoas mais fortes são, na verdade, as mais sensíveis? Você sabia que as pessoas mais bondosas são as primeiras a serem destratadas? Sabia que aqueles que cuidam dos outros o tempo todo são aquelas que mais precisam de cuidados? Você sabia que as 3 coisas mais difíceis de se dizer são: eu te amo, me desculpe e me ajude? Às vezes, alguém pode parecer feliz. Devemos olhar através do seu sorriso e tentar perceber quanta dor ela pode estar sentindo naquele momento. A todos os meus que estão passando por qualquer coisa neste momento, vamos começar uma avalanche de intenção. Nós precisamos da maior quantidade de pensamentos positivos agora. Se eu não ver o seu nome, eu entenderei. Gostaria de pedir aos meus amigos, onde quer que estejam, para que copiem e colhem esse status em suas linhas do tempo, apenas por 1 hora, para dar força àqueles que estão passando por problemas de família, batalhando por saúde, questões de emprego, problemas de qualquer tipo e que estejam precisando saber que alguém se importa. Faça isso por nós, pois ninguém é imune. Espero ter visto nas linhas do tempo de todos os meus amigos apenas como apoio moral. E sei que alguns o farão. Estou fazendo por um amigo e você também pode. Você deve copiar e colar esta postagem. Não compartilhe. Bené, vou deixar esse comentário imediato para você. Dá vontade de bater palma, tá? É verdade. Então,
Mas a gente está aqui hoje exatamente porque a gente está aplaudindo a atitude dela e esse conteúdo maravilhoso e belíssimo. Bom, a reflexão que eu faço... Sabe o autor, né? Que no pedacinho que você fala da questão da saúde. Sim. Né? Porque o que deu para sentir ontem, quando eu telefonei para os colegas, é que um abalo muito as grande. Emoções estavam, os nervos estavam fervilhando. Nós havíamos até combinado um encontro dos colegas de 35 anos de trabalho, e aí o pessoal diz, Bené, acho que a gente tem que rever esse encontro. Não vai dar para acontecer, porque a gente não tem condição emocional agora, a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida amanhã. É porque essas notícias causam, psicologicamente falando, um desmantelamento. Isso, foi isso que aconteceu. Um desmantelamento. As pessoas tinham programas pensando suas vidas para daqui a X tempo, e elas descobriram que elas não podem, nesse momento, pensar em nada, que elas têm que dar um stand-by, parar, esperar o que vai acontecer para poder rearrumar as suas próprias vidas. E é um desmantelamento, às vezes, que causa até doenças súbitas e acontecimentos repentinos. Agressivos. Mas os nossos governantes, eles esqueceram de uma coisa. Quem colocou o governo lá é esse povo que viu ontem a televisão e que recebeu, né? entendeu? Que está maltratando, entendeu? Quando eu li que o programa Minha Casa Minha Vida vai praticamente parar. Vai sofrer com isso também. E que nós vamos ter aí mais de 300 mil pessoas sem trabalho em nível de Brasil. Isso é uma coisa muito grave, gente. Sem falar a questão da Previdência, que derrubou muita gente, né? Sim, e muita gente que precisa disso. Sim, mas aí o que aconteceu depois foi um pouco pior, porque nós tivemos a fala da presidente, do ministro Levi, e aí ele explicaram o valor da CPMF. Mas aí, durante a noite, nós tivemos uma reunião da presidente com os governadores, e aí os governadores disseram, mas e a nossa parte? Aí ela disse, não, problema nenhum, a gente aumenta a CPMF para 38, e aí dá para eu dar a sua parte. E do estado tal, do estado tal, do estado tal, e como é que a população fica? Eu falei, gente, o que é isso? Estão acontecendo coisas agora na calada da noite, aí a coisa fica um pouco pior. Então, aí vou voltar para o texto. Onde é que nós podemos ajudar os nossos colegas e a mim mesma e a cada um de nós, a gente respirar, né? Sim. E buscar esse alento e fazer isso que o texto diz. Texto propõe, Como é que nós podemos ajudar as pessoas a se acalmarem para a gente sobreviver a esse momento? E claro, qual é a resposta que nós vamos dar ao governo federal? Qual é a resposta que nós vamos dar? Porque nós temos um canal agora, o governo criou um canal, fale com o governo. Então, que as pessoas adultas, maduras, que estejam passando por problemas, por favor, agora acessem o site e digam Você podia passar o site aqui no ar, senhora para reavivar na memória das pessoas. Na verdade, o governo não divulgou muito o site, mas nós temos, quando nós colocamos no Google, tem um canal, Fale com o Governo Federal. Você pode digitar lá no Google, Fale com o Governo Federal. Dê a sua opinião, tem um canal direto com o governo. Mas o que eu queria mesmo é que essa postagem servisse para que nós falássemos com todas as pessoas que estão nervosas. Por favor, não se sintam sozinhos. Tenham pensamentos positivos. Busque o seu vizinho, busque o seu colega. Vamos conversar. Temos aqui Elizabeth não gaste a sua energia nesse momento enfraquecendo o seu poder de decisão. Com certeza. Mas use a sua energia como realmente um poder de decisão. Claro, não se mate. Para que a união faça força. Sim. Não deixa se desesperar. Com certeza. Como diz a canção, desesperar jamais. Jamais. Porque isso cega. Una forças. Pois é. E aí, Magda, eu queria que você falasse um pouquinho de como a música pode ajudar essas pessoas. Porque eu no meio de uma crise de pânico, a médica me disse, Bené, você escolha a música que você queira, instrumental, lá, o Beethoven, o que você quiser, fecha os olhos, deite, escute a música até o final que você vai ficar bem. E funcionou. Sempre funciona. Mais do que o Tarja Preta.
Mas é verdade. Mas então, isso você tem que querer mesmo, sabe? Da música nesse momento para o nosso povo. Eu acho que é um momento mesmo que você tem que buscar, por exemplo, se você gosta do erudito, tem sempre concertos acontecendo, vá, procure. Se você quer ouvir, se você quer cantar, tem vários corais. Coral é uma terapia maravilhosa. Muitas pessoas estão doentes, estão tristes, deprimidas, entram por um coro e aí ele socializa justamente a aproximação entre as pessoas. Tem vários, tem até o coral da UF que promovem essa aproximação. E isso vale super a pena. Se você não quer se expor assim para ir para um palco, vá assistir. Aqui em Niterói, nós temos todo domingo de manhã lá na UF. Tem no Teatro Municipal de Niterói a preços super acessíveis, que dá para a pessoa encarar. Mas eu acho que fazendo música de qualquer jeito, ou cantando, ou tocando, ou assistindo, eu acho que quem assiste, né? Eu, no caso, como profissional da música, não faço música para nada. Eu faço música para quem está me assistindo. Eu faço música para quem vai buscar a música, né? Então, eu acho assim fundamental que nesse momento a pessoa procure se distrair, ver aquilo que gosta e até ver aquilo que não gosta para dizer, olha, não gostei, não vai ver não. Ou então gostei a beça, vai lá, porque dá um alento na alma da gente. A gente que faz, na hora você está aborrecido, você está chateado, mas você senta ali, você começa a trabalhar, a cantar ou a estudar a própria música, como eu fiz hoje a manhã inteira, e você sai mais leve. Apesar de todo esse peso que está sendo imposto em cima da gente, a gente sai um pouquinho mais leve. Mas até que ponto também as pessoas, às vezes, usam determinadas atividades como uma fuga mesmo, para não querer nem pensar numa problemática que, nesse momento, nós temos sim que pensar. Temos que pensar. Mas temos que nos distrair um pouquinho, né? Que isso não seja uma confusão para quem esteja fazendo. Que isso não seja uma questão desanimadora a ponto de que, adoecendo as pessoas mais ainda, afaste as pessoas de uma decisão mais acertada e de uma contribuição muito importante que a população, nesse momento, precisa dar como resposta desta população que já está muito maltratada, que está muito sofrida. Com certeza. E que passa por muitas dores. Haja vista o tratamento que essas pessoas recebem na porta dos nossos hospitais, de uma maneira geral, não só dos hospitais públicos, não, minha gente, dos hospitais privados também. A gestão da saúde no nosso país está uma coisa seríssima, vergonhosa. E eu acho que, nesse momento, a gente precisa focalizar o nosso bloco é a saúde, a nossa intenção é ajudar na melhoria da saúde e nós precisamos, nesse momento, engrossar a nossa voz, sim, para conclamarmos a população pela luta, mais uma vez, pela saúde, pela educação, pela segurança pública, sim, com toda a nossa força e com todo o nosso empenho. Com certeza. E aí eu queria aproveitar que não está aqui na nossa mesa o nosso e-mail do nosso programa, para que as pessoas... gmsaudetv@gmail.com. Pode falar de novo, Beth? gmsaudetv@gmail.com. Ok. Escreva para a gente, dê a sua colaboração, mande a sua ideia, mande a sua contribuição da forma que chegar, a gente vai passar aqui, a gente vai conversar sobre ela. Com certeza. E, por favor, você que viu ontem a televisão, você que ficou chocado, você que ficou sem saber o que fazer, por favor, não se sinta sem saber o que fazer. Conte com o seu... Converse com o seu colega do lado, põe isso para fora, sabe? Não interiorize isso, porque isso vai te fazer mal. Não imploda, entendeu? Eu não estou dizendo para você explodir, mas ao mesmo tempo eu estou pedindo para você não implodir. Vamos aproveitar isso para fazer uma reflexão. Sim, e, claro, assim como esse grupo teve essa preocupação de trazer o programa da gente se reunir hoje para falar sobre esse assunto, né? E divulgar essa beleza desse texto que você nem sabe quem é o autor,
mas que é um texto belo porque ele fala exatamente da importância da união e do amor, da generosidade, da amizade, da responsabilidade das relações humanas. Com certeza. Da reciprocidade das relações humanas, no sentido da responsabilidade que a gente tem em relação ao bem comum. Com certeza. Com certeza. Eu quero. É claro que eu ainda vou descobrir quem é o autor. Eu também vou tentar descobrir. Porque esse texto ele vai ser encaminhado, já que o governo federal disse que nós temos uma porta aberta, eu vou encaminhar o texto. Sim, com certeza. Porque eu tenho a impressão que lembraram de tudo, mas esqueceram do mais importante. Quem me colocou aqui quer uma resposta. E essa resposta que eu estou dando, no momento, não atende à necessidade da população. Uma população que está sem saúde, sem segurança, sem esperança. Deficiente e carente de tudo. De tudo, em sem todos esperança. os aspectos. Para mim, é o pior de tudo. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, Magda, vou deixar com você as nossas considerações finais, porque você é a nossa convidada de hoje. Obrigada. Né? E o conteúdo que a gente está enfocando é o que você trouxe. Então, vou deixar as considerações finais para você. Bem, queridos, eu quero agradecer a presença, né? Quero agradecer a vocês de estar aqui, essa presença. A gente foi súbito, foi assim, Magda, vem aqui, eu falei, vou, acho muito importante a gente poder falar, poder dar uma mensagem dessa, de a gente ter calma, ter esperança. As necessidades são imensas para todos os brasileiros, em todas as áreas de atuação. E eu, como uma pessoa que atua com entretenimento, com a arte, com a beleza, né? Então as pessoas acham que a gente não fica atingido porque você está sempre lidando com glamour, mas não. Estamos todos muito sentidos e que esse texto sirva realmente de um alento para esse momento tão grave que a gente está passando. E que ele sirva de exemplo para que a gente ponha a mão na massa. Agora não é hora da gente baixar a cabeça, não, gente. Jamais. É hora da gente realmente dar as mãos e tocar o bonde. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Né? Magda, meu beijo carinhoso. Obrigada, um beijo para vocês. Tá? Muito obrigada. Beijo para você. Nosso beijo. Que nos assistiu terça. E até o próximo programa. Com certeza. Conte conosco, sempre. Com certeza.